E aí, moçadinha? Vamos dedicar um vídeo então, que o outro tava ficando grandão, só pro estudo do vértice agora, beleza? Separar as paradinhas, vocês vão gostar desse aí. Vamos lá, detonation! Pá! Safadinhos. O pontinho master, então, que falta para a gente saber tudo sobre a parábola é o vértice. O vértice, então, é legal de conhecer ele porque ele é o biquinho da parábola. Se a concavidade está para cima, é o ponto mais alto. Se ela está, né, para baixo, o vértice vai ser o ponto, né, mais menor, tá, da parábola. Então, pensem comigo o seguinte, ó. A, a parábola tem um. Lembra que em alguns desenhos do outro vídeo eu fiz aqui um eixo de simetria. Eu cortei ela no meio. Então o vértice está ali, é o ponto da parábola que ajuda nessa separação, tá bom? Tem várias formas, mas eu vou deixar aqui duas formas legais para a gente achar o vértice. Né? Pelas coordenadas, existem essas duas fórmulas. Menos b sobre 2a, você acha o x, ou seja, a abscissa do vértice. E menos delta sobre 4a, você acha a ordenada. A outra possibilidade é o que o pessoal no ensino fundamental chama de completar quadrados. Ele vai levar a equação do segundo grau, a função do segundo grau que está nesse formato, para o que a gente chama de forma canônica. Vocês estão vendo que tem algumas coincidências. Ó. O a ele vai aparecer aqui fora. Né? Aqui dentro, a gente tem x menos um número e lá fora tem um outro número. Tá vendo que o x do vértice aparece aqui dentro e o y do vértice aparece lá fora. Então, completar quadrado usa uma coisa básica, um produto notável bem legal que você já conhece, eu tenho certeza, que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas é muito legal, cara, é muito legal. Aos pouquinhos você vai acostumando com isso, tá? Mas vale a pena decorar a sequência desse produto notável, né? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você lembrar dessa estrutura, você se dá bem com essa parada de completar quadrados. Mas eu sei que tem gente que gosta de fórmula mesmo, decora a fórmula e manda bala. Então a maioria dos exemplos que eu vou fazer aqui vai ser usando as coordenadas, tá? Essas duas formulazinhas aqui. Esse primeiro exemplo aqui eu vou fazer das duas formas para vocês verem, tá bom? Então, usando a fórmula, eu preciso do delta. Tá vendo aqui, ó, que o y tem um delta, certo? O delta é b ao quadrado, nesse caso é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Seria 4 mais 12, que é 16. Então, pronto. Não precisa fazer o resto da fórmula de Bhaskara, é só o delta, para achar o vértice, tá bom? Eu quero achar o vértice, aquele pontinho master. Então, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Menos 2 vai dar 2 positivo. E lá embaixo, delta é 16, menos 16 sobre 4. Eu teria que 2 por 2 dá 1 e 16 por 4 dá 4. Ou seja, o vértice é o ponto 1 menos 4. Quando x é 1, o y é menos 4. A outra forma de achar o vértice é a ideia de completar quadrados. Então, pensem comigo, mentalize essa paradinha. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só. Se vocês olharem para esses dois primeiros carinhas aqui, ó, ele lembra essa sequência. Ó, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Tá vendo? O quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo. Você está multiplicando alguma coisa por 2 aqui. Não é 1? Então, é como se você já soubesse que o ponto 1 é o vértice de x. Porque, ó, segue a sequência. Ó. O quadrado do primeiro. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 vezes x dá 2. Mas ainda falta um negócio para completar o quadrado. E também esse menos 3, que ainda a gente não sabe o que fazer com ele. Mas essa estrutura aqui, gente, ó, de completar quadrados, ela usa o número que falta para esse produto notável aqui de duas, né, em duas condições. Você soma ele e você subtrai ele. Por quê? Quando você soma 2 e subtrai 2,
é como se você estivesse somando com zero. Concorda comigo? Então, pensa aqui, ó, o quadrado do primeiro, tá aqui, x quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 2x, tá vendo? Tá faltando o quadrado do segundo. Quem que é o quadrado de 1? É 1. Então, a gente faria essa loucura aqui, ó. Não tem nenhum desses valores na equação, mas se eu pegar esses três primeiros carinhas aqui, ó, esses três primeiros carinhas, vai dar certinho isso aqui, ó. De novo, ó, o quadrado do primeiro, né? Tá aqui, ó. Vou apagar e vou fazer de novo. O quadrado do primeiro termo, certo? X ao quadrado, tá aqui. 2 vezes x vezes 1 dá 2x, tá aqui. E o quadrado do segundo, que é 1, tá aqui. Esse menos 1 junto com menos 3, quando você juntar menos 1 com menos 3, vai dar o menos 4. Vocês estão vendo que o que apareceu lá dentro é o menos 1, que é o x do vértice, é esse cara. E o que está aqui fora, lembra aqui, ó, do recurso? Ó, o que está aqui fora é o y do vértice. Então, esses dois processos para a gente achar o vértice, cara, eles mandam bem, é muito legal, tá? É bonito. Tá aí, ó, azulzinho e verdinho. Beleza? Eu vou seguir mais o da esquerda, mas se vocês treinarem isso também, vocês vão se dar bem. Inclusive lá na hora de estudar as cônicas, a circunferência, a elipse, hipérbole, parábola, lá na geometria analítica, vocês vão ver que vale a pena ficar brincando com o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá legal? Vamos fazer mais uns estudos aqui sobre o vértice, tá? Tá aí, ó. Determinar o vértice. Tá aqui. X, Y. Tem que achar o delta primeiro, né? B ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. 4ac. 36 menos 20 dá 16. Então, a gente sabe que menos 6, tá vendo? O 6 é positivo. Esse menos daqui veio para cá. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Que dá 3. E lá embaixo, menos delta, que é 16, vai ficar menos 16. 4 vezes 1 é 4. Então, esse vértice aqui é o 3 e o 4. Legal? A fórmulazinha ajuda. Cara, quem gosta de fórmula tem um prato cheio aí. Letra B, x ao quadrado menos 4. Eu vou insistir de novo no delta. Tá? Vou insistir no delta, para a gente ir acostumando com o processo, mas vale a pena a gente fazer de outras formas também. Tá legal? Então, aqui, ó, 0 é o b, não tem b, né? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 vai dar 16 positivo. Então, você faz aqui que o b é 0 por 1 dá 0, e 16 por 4 dá menos 4. Então, o vértice dessa parábola é 0 e menos 4. Legal? Letra C, 3x ao quadrado menos 4x. De novo, o delta é menos 4, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes c, né? 4ac. O c é 0. Vai dar 16. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, o x e o y do vértice. Eu vou repetir isso até o final do vídeo. Né? 4 por 6 é a mesma coisa que 2 terços, se você dividir por 2, né? E lá embaixo, 16 por 12 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Você pode dividir ambos por 4. Esse aqui, então, é o vértice dessa função. Beleza? É o vértice dessa parábola. É um processo que vale a pena aquele treinamento. Você vai fazendo, vai ficando mais fera, vai fazendo um piloto automático. Tá legal até aí? Então, toquemos o barco. Vamos para a destruição. Exemplo 2. Determinar a e b de modo que o gráfico da função definida por ax mais bx menos 9 tem o vértice no ponto 4 e menos 25. Cara, esse tipo de problema, você agora tem um ponto e ele é o vértice. Então, tem várias formas, várias mesmo, de resolver isso. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, dar uma luzinha, né? Então, tá aqui, ó, o x é 4 e menos 25 é o y, mas esses também são vértices. Então, se você usar as equações do vértice, ó, você sabe que o 4 é menos b sobre 2a e que o y vai ser menos delta sobre 4a, que é menos 25. Você já deixa essas duas situações. Você também pode usar, você já sabe que o delta vai ficar comprometido, né? Porque você não tem todo mundo. Você não tem o a aqui, concordam?
e não tem o B. Mas como a gente precisa achar esses dois caras, você pode criar uma equação com eles, ó. Por exemplo, para o caso de 4 e menos 25, você sabe que o menos 25 é o f de x e o 4 é o x. Então tá aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, 16a, né? B vezes 4 e 4b, e o 9 que estava aqui eu joguei para o outro lado, ó. Então, olha só, deu menos 16, que é igual a 16a mais 4b, que você ainda pode simplificar por 4. Então, vocês estão vendo o tanto de expressões que eu consegui, né? Tá aqui, ó, tem uma brincadeira do b com a. Aqui não é tão direta porque tem o delta, mas o delta eu posso construir aqui, ó, b ao quadrado, que eu não sei, 4 vezes a, que eu não sei, mais 6, o c é 9, né? E ainda tem essa outra aqui, ó. Eu só preciso de duas equações, duas. Com duas equações eu consigo resolver um sistema que precisa achar duas letrinhas. Então, olha como fica, ó. Se eu passar multiplicando aqui, eu vou resolver essa aqui primeiro, ó. 2 vezes 4 dá 8, tá vendo? Então, menos b é igual a 8a. Tá? Se você multiplicar por menos 1 ou trocar o sinal de todo mundo, fica assim, que b é a mesma coisa que menos 8a. Então, ou a gente vai aqui para o delta, eu não iria para o delta, eu iria para a equação lá de baixo, ó, essa aqui, ó. Porque está bem facinho, tá? Mas dá também, se você substituir o delta por essa geringonça aqui, ó, e depois você jogar o b para isso aqui, você consegue achar o a. Mas olha como essa aqui está facinho, ó. É só trocar o b por menos 8a. Ó, ai, safadinho! Menos 8a mais 4 vai dar menos 4a. Quando você passar o 4 dividindo, vai ficar menos 4 por menos 4, que dá 1. Quando você volta aqui em cima, substitui o a por 1, você descobre que o b vale menos 8. Certo? Então, fechou o pacote. É só isso. Detonation. Achou o a, achou o b. Então, você tem os valores que a função está precisando para o vértice C4 e menos 5. Se não tivesse a equação do vértice, a gente ia precisar inventar algumas coisas. Ainda tem outras formas de resolver isso. Mas essa primeira aqui, ó, é bem facinho, bem legal para usar. Vale a pena, que o x do vértice é menos b sobre 2. E vai para a destruição, safadinho. Beleza? Tá aí, a função ficou assim agora. 1x² menos 8x menos 9. Essa função vai ter o vértice 4 e menos 25. Beleza? Exemplo 3. Determinar o conjunto imagem das funções. Ó. O vértice ele também consegue mostrar para a gente o que é o conjunto imagem de uma parábola. Então, olha que legal isso aqui. Ó. Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa paradinha, tá vendo o x? Ó. Todo x possível para a função, ele está dentro do conjunto que a gente chama de domínio. Né? E o y, o que sai, não é o contradomínio, o que sai da função é o que a gente chama de imagem. Então, quando você olhar assim para uma função, ó, você olha aqui, opa, a função não pode ser menor do que esse valor e não pode ser maior do que isso, porque ela está presa aqui. Ó. Isso aqui é a imagem, é o y. Então, é assim mesmo. Ó. Domínio é o x, imagem é o y. Com o vértice da parábola, então, a gente consegue descobrir o conjunto imagem dessa função. Só o vértice, você não precisa fazer mais nada, só o vértice, certo? Então tá aí, ó, menos delta sobre 4a. Só isso, você não precisa de mais nada. Professor, eu usei o x do vértice, agora vamos usar o y. Para achar o conjunto imagem, você só usa o y. Então tá aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 3, 4 vezes 1 vezes 2, o delta vai ser 1. Então, você faz menos 1, que é menos delta, sobre 4a. 4 vezes 1 é 4. Então, olha o esboço dessa parábola, tá vendo? Ó? De novo, gente, olha como é legal. O 2, eu já sabia que ela passava no 2. Eu sei também que ela vai passar pelo y, ela vai cortar esse eixo aqui na descida, porque o valor aqui é negativo, tá vendo? Ó? Esse valor aqui é negativo. E eu sei que a concavidade é para cima, porque esse valor é positivo. Então, esse ponto aqui é o menos 1 sobre 4.
Vocês estão vendo que daqui para baixo não existe parábola? A parábola só existe de menos 1, 4 para cima. Então, como é que eu acho o conjunto imagem dessa geringonça? É só dizer que o y é maior ou igual a menos 1 sobre 4. Legal, legal, né? Legalzinho. Certo? Então, para achar o conjunto imagem, você só precisa do y do vértice. Só. Ali vai estar o limite da parábola. É esse pontinho bonitinho aí. Legal? Na letra B, menos 5x² mais 2x menos 1. Olha que safadinho. Dá menos delta sobre 4a. Só vou usar o y do vértice. Vamos lá. O delta é b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 1. Aí, pã, deu menos 16. O cara já dá aquele frio no bucho. Ei, professor, então não existe? É claro que existe a parábola. Só que ela não vai passar pelo eixo X, mas o vértice existe. E para fazer a imagem, a gente precisa dele, certo? Então, vamos lá. Ó. 16 por 4 vezes 5, que é 20, vai dar menos 4 sobre 5. Então, olha só. Menos 1. De onde saiu esse menos 1, pessoal? Daqui. É o lugar onde ela toca o eixo Y aqui, ó, tá? Ela vai tocar o eixo Y aqui. Eu sei, por conta desse 2 sendo positivo, que ela vai passar na subida por aqui. Então, ó, já sei que o vértice vai ficar aqui, ó. Legal? Eu sei que o vértice vai passar por aqui, mas vou fazer o desenho bonitinho, tá? Mas isso aqui é só o meu rabisco, tá bom? E a concavidade é para baixo, porque o A é negativo. Então, vai ficar assim, ó. Esse ponto aqui é o ponto menos 4 sobre 5. Como é que fica a imagem? A imagem, então, é y, tá vendo? Quando é que essa parábola existe? Desse ponto para baixo. Do menos 4 sobre 5 para baixo. Ou seja, y é menor ou igual a menos 4 sobre 5. Não é bonitinho? Vamos lá, próxima vez. O vértice também, ele consegue nos dar uma parada muito legal, que é o valor mínimo ou máximo. Se tem uma utilização para a função quadrática, é o mínimo e o máximo. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo também com alguns exemplinhos, exercícios de aplicação, e a gente explora isso aí. Tá? Mínimo ou máximo de uma função quadrática. Então tá aí, ó. Se o A é positivo, a gente sabe que a concavidade é para cima. Então esse ponto aqui ele é chamado de mínimo, certo? Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então ela tem um ponto de máximo. Então se for perguntado para vocês se ele é mínimo ou se ele é máximo, é muito fácil, é só ver o valor de A. Se ele é positivo, é o mínimo, tá? Porque a concavidade é para cima, lembra do sorriso, certo? E se o A é negativo, a concavidade é para baixo, ele é um ponto de máximo, ele vai ter um lugar mais alto do que todos os outros. Outra coisa também que a gente consegue explorar é o crescimento. Ó. Os valores de x antes de chegar na parábola, eles são, nesse caso aqui, ó, quando o A é positivo, eles são decrescentes até chegar no vértice e eles passam a ser crescentes depois do vértice. Aqui, nesse outro é o contrário, né? Quando a concavidade é para baixo. O vértice vai dizer, opa, as coisas estão crescendo até ele. Depois começa a decrescer. Então, o vértice ele é tão importante que ele determina, além do conjunto imagem, a gente sabe se ele tem valor de máximo ou de mínimo, e também por ele, antes dele e depois dele, a gente sabe se a função é crescente ou decrescente naqueles intervalos. Então, vou fazer mais uns exemplos para encerrar a aula sobre essa estrutura, beleza? Tá aqui, ó. A função f de x, que é x ao quadrado menos x menos 6, admite o valor máximo ou mínimo. Olha, moçada, até me arrumei aqui na cadeira, porque é muito legal, o cara é muito tranquilo. Só de olhar para ela, vocês respondem. Eu vou dar aqui 4 segundos e meio. Resposta? Só de olhar para o A, como a concavidade é para cima, ele é um ponto de mínimo. Já respondi a parada. Agora, qual é o valor? Aí a gente precisa das equações do vértice. Então tá aqui, ó, desenho sorridente, para quem não sacou ainda. Se a concavidade é para cima, é porque ele é um ponto de mínimo. Ele tem um mínimo. Aí pega o delta, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos
6. E a gente vai ter aí 24 mais 1, 25. O x, então, vai ser menos 1, né? Que é menos b sobre 2a. Gente, vai guardando os valores. Ó. Menos b sobre 2a dá 1 sobre 2. E o menos delta, que é o 25, sobre 4a. 4 vezes 1, eu teria meio e 25 sobre 4. Então, esse aqui é o valor mínimo. Ó. Esse, ó, que é o 25 sobre 4. Tá aí, ó. Escrevi aqui. Aí fiz lá o quadradinho lá. Beleza? Exemplo 2. Determinar o valor de k de modo que a função f de x, que é menos x² menos 2x mais k, tenha 2 como valor máximo. Então, de novo, ó, eu já sei que é valor máximo porque eu nem precisava falar. Porque a concavidade é para baixo. Tá vendo? Concavidade para baixo, eu sei que ele é máximo. Mas aí vamos usar só isso aqui, concordam? Vamos usar só isso aqui. Primeiro eu acho delta. B ao quadrado, quem que é o B, não é menos 2? Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é K. Beleza? Aí você vai ter aí, ó, bonitinho. Tal, menos 2, 4. Tá, escorrega, lá vai 1. Aí nós achamos aqui, substitui lá o y por 2. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Quem está multiplicando já passa dividindo, né? Ó, você já vai jogar esse cara aqui vezes esse, vai dar 8. E aí você vai ter que 8 menos 4 é 4. Aí você vai ter agora 4 por 4. Então o K vai valer 1. Não é legal? Não é bonito? Não é lindo? Então, gente, a sacada do vértice para determinar o valor máximo e mínimo também é legal. Beleza? Vamos fazer mais exemplinhos? Determinar a área máxima que pode ser associada a um retângulo de 80 metros de perímetro. Então, vamos primeiro pensar no retângulo. Né? Vou chamar os lados menores de x e o maior de y. O que é um perímetro mesmo, gente? É a soma dos lados, certo? 2x mais 2y? Beleza. Ele está dizendo, então, que 2x mais 2y dá 80. A gente pode dividir por 2, vai ficar bem mais tranquilo. Vai ficar x mais y, que é igual a 40. Certo? Agora, pense comigo. Eu preciso calcular a área dessa situação aí. Eu quero a área máxima. Vocês estão vendo como a ideia já está falando aqui, a área máxima, máxima. Ele não está dizendo para vocês que tem um ponto de máximo, né? Então, se a gente trabalhar já isolando a variável, é mais interessante, ó, vai ficar mais tranquila a parada. Ó. Já pega essa paradinha aqui, ó, joga o x para o outro lado, tá vendo? Como eu gosto de achar tudo em função do x, então a gente joga o x para o outro lado. E posso trocar então o y por 40 menos x. Tá vendo que ficou só x? Como é que a gente acha a área de um retângulo? É a base vezes a altura, safadinho. A base não é x? Tanto faz aqui, né? Acho que eu inverti a ordem, mas tá. É x vezes 40 menos x. Quando você multiplica 40 vezes x dá 40x e x vezes x dá menos x². Vocês estão vendo como ele é um ponto de máximo? Só de olhar aqui, a gente sabe que o A é negativo, ou seja, a concavidade dessa estrutura é para baixo. Então, o ponto que a gente precisa encontrar é o ponto de máximo. Tá legal? Mas vamos lá, vamos partindo para a estrutura, né? A gente sabe que é um ponto de máximo já, certo? Vamos usar, então, a sacada do vértice. O delta não seria 40 quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0, daria 1.600. Então, o ponto de máximo vai ser menos delta, que é 1.600, dividido por 4 vezes menos 1, que é o A, que vai dar menos 4. 1.600 por 4 é 400. É muito legal, é muito tranquilo, é muito bonito. Tá bom? Mas isso, ó, máximo, mínimo, quase sempre tem um envolvimento de uma função do segundo grau e aí você tem que ter aquela sacada para o vértice. Beleza pura? Vamos fazer mais um, bichinho?
para encerrar, então, vamos aqui para o exemplo 3. Para que valores as funções abaixo são crescentes e decrescentes? Ó, função A. Cara, não tem jeito, a gente tem que achar o vértice. Só que agora, para saber se ela é crescente ou decrescente, você vai precisar do x do vértice. O máximo e o mínimo, a gente usou o y, certo? Para saber se ela é crescente ou decrescente, é olhar assim, ó. Então, vamos precisar do x do vértice, que é mais fácil ainda, ó. Menos b sobre 2a. Eu sei que a concavidade é para cima, tá vendo? Ó? Então, aqui ela é decrescente até chegar no vértice, e do vértice para frente ela é crescente, certo? Então, vamos achar primeiro esse vértice? Vamos? Vamos lá, ó. Menos 2 vai dar 2 positivo por 2 dá 1. Então, fechou o pacote. Ó. Menos 3, concavidade para cima, e esse aqui é 1. Então, fica fácil. Ó. Ela é crescente do 1 para frente, concordam? Ó, do 1 para frente ela é crescente. E aqui, ó, ela é decrescente. Do 1 para trás ela é decrescente. Não é legal? Aí você acha o x do vértice e classifica como crescente ou decrescente. Só isso. Letra B. Menos x quadrado mais 2x menos 1. Só de olhar para o A, a gente sabe que a concavidade é para baixo. De novo, vamos fazer menos b sobre 2a. O b é 2, vai ficar menos 2. 2 vezes o a, que é menos 1, vai ser menos 2 por 2, também dá 1. Só que a concavidade é para baixo, né? Ó, ele passa aqui no menos 1, concavidade para baixo e no 1. Então, fechou o pacote. Ó. Agora, o que, é que vai acontecer aqui? Do 1 para frente, ela é decrescente, e do 1 para trás, ela é crescente. Tá vendo? Ó? Na verdade, essa seta que eu fiz está errada aqui. O certo é sempre olhar aqui. Ó. Se eu estou aumentando o x, o y está fazendo ela subir. E fechou o pacote. Tem um cachorro latindo aqui. Vamos parar com esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado da parábola. A parábola é muito legal, cara. Gostado da parada, porque a parábola é muito legal. Tá? Mas vale a pena fazer uns treinamentos. Vou passar uns exercícios depois para vocês fazerem a destruição. Beleza pura? Vai ter uns exercícios depois aí usando essas referências. Mas, cara, descobriu os zeros e encontrou o vértice, você tem a parábola por completo. Tudo que vier está dentro dessa ideia aí. Beleza? Valeu, fiquem com Deus e até mais. Crescente e decrescente, que eu tinha esquecido. Safadinho. Vou nessa, pessoal. Fiquem com Deus. É crescente de x menor que 1 e é decrescente quando x é maior do que 1. Beleza? É isso aí. Vou nessa. Falou!